A minha convidada do segundo congresso Agir e vai entrar na plenária daqui a pouquinho é a Ana Paula. Não vou apresentar a Ana Paula, porque eu vou deixar ela contar a história, o poder que essa mulher tem, e ela vai falar sobre um assunto super legal, que é gestão de risco. Isso Ana aí. Paula, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, pessoal? Sou Ana Paula Vance, estou como gerente de compliance na Manserve. A Manserve é uma empresa de terceirização de mão de obra. Ela tem 40 anos de mercado e ela atua nas grandes indústrias do segmento industrial, logística, energia. Eu desenvolvi minha carreira há 16 anos atrás, mais ou menos, né? Comecei na função sistemas, né? Sou administradora. Depois trabalhei muito tempo na DP Sistemas também. Passei um longo período na Deloitte e aí fui convidada para gerenciar a área de compliance na Manserve. E com o desafio de estruturar a área de riscos, né? Que eu vim falar hoje um pouquinho. Então, esse é um pouquinho da minha história. Qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão te assistir daqui a pouquinho? Acho que a primeira coisa é a liderança, né? Deixar o exemplo. Então, sempre o exemplo vir de cima para baixo. Então, não adianta hoje a gente exigir, né, que os colaboradores da empresa que representam a companhia façam nas suas operações, no dia a dia, situações que a própria liderança ela não dá o exemplo, né? Perfeito. Então tem que vir de cima para baixo. Desde o administrador, do conselho, do líder, ali, o coordenador, o gerente, todo mundo precisa dar o exemplo para a gente exigir de fato, né? Você montou a área de compliance e risco dentro da empresa que você está hoje. Exatamente. Qual foi a primeira ação que você fez quando você assumiu o cargo? Olha, a primeira coisa foi conversar com as pessoas que já estavam lá para entender o cenário, né? Acho que gestão de pessoas é isso, a gente conversar com as pessoas, entender o momento de carreira delas, o momento que a empresa está passando essa transição, né? Que foi o meu desafio. E na sequência entender o que precisava de processo. Perfeito. Melhorar de processo novo, tecnologia. Né? Então, hoje estamos em 10 pessoas na equipe. Né? Então, eu cuido da área de compliance, auditoria interna, riscos e LGPD. E hoje temos sistemas para todos os segmentos e pessoas para atuar também nesses segmentos. Né? Então, a primeira coisa, mapear processo e entender o cenário das pessoas, se elas estão desenvolvendo a atividade que deveria. Acho que é isso. Qual que é a diferença de compliance para gestão de risco? Olha, o compliance ele é mais reativo. Tá. Então, o compliance ele gere ali a parte de canal de denúncias. Então, por exemplo, você vê uma situação incorreta no dia a dia, ali, um assédio moral, por exemplo, uma fraude, alguma coisa que você desconfia, você liga para esse canal de denúncias, né? Tá. Ou envia o seu relato via site. Hoje o nosso canal de denúncias ele é totalmente confidencial, é um canal de denúncias terceiro, né? Então você pode mandar sua denúncia anônima, por exemplo. Então ele faz mais a parte investigativa, então ele junta peças para tentar entender o que de fato está acontecendo, para ver se aquela denúncia procede, não procede, né? Então fica ali. Agora o risco, o gerenciamento de riscos, você gerencia o risco já conhecido e faz a manutenção de novos. Então o gerenciamento de riscos ele olha para o compliance, pedacinho do compliance ali, tira, absorve aquilo que foi aprendido. Perfeito. E joga para a gestão de riscos, né? E não olha só para o compliance, ele olha para todas as áreas, né? Área financeira, área fiscal, RH, né? Então, ele olha a empresa como um todo, não só o compliance, essa é a diferença. Ana Paula, e como que foi para o time, para as pessoas que estão na linha de frente, receber essa mudança dentro da empresa? Porque se você monta uma área voltada para compliance, para gestão de risco, numa empresa que até então não tinha, como que esse pessoal recebeu? Como que foi isso? Ainda está sendo um desafio, né? Porque a mudança cultural é uma mudança muito assim, desafiadora, né? Então a pessoa está acostumada a chegar no trabalho, tomar o seu café, fazer aquela rotina, né? Então, tirei o café dela e coloquei um chá, por exemplo. Então, é mais ou menos isso, tá acontecendo? Né? Mudar ali o mindset da pessoa mesmo, né? Porque imagina que ela vai sair de um Excel e vai para um sistema. Uau. Né? Então, essa parte de treinamento, aculturamento das pessoas é totalmente diferente. Né? Então, existem ainda resistentes ali, mas estão em processo de mudança para absorver a informação nova e seguir para que a gente consiga fazer um bom trabalho juntos. Né? E você acredita que quando você ajusta compliance, gestão de risco, melhora o resultado? Totalmente. Totalmente. Porque aí todo mundo fala a mesma língua, entende os desafios da empresa e começa a enxergar aquilo para evitar
possíveis danos, né? Ou falta de retorno para a empresa, por exemplo, né? Entendi. Traz para mim um case, alguma ação que você fez assim que você chegou, que já gerou um resultado que pode ser tangível ou intangível, que você queira compartilhar aqui para a liderança que está nos assistindo. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o treinamento de compliance, porque a primeira coisa, aculturamento, as pessoas entenderem o que é o compliance, porque o compliance somos todos nós. Não é porque eu tenho um cargo de gerente de compliance. Todos nós precisamos entender os processos da empresa para gerar valor e resultado. Ponto. E na Manserve, ética é inegociável. Então, as pessoas precisam entender qual o caminho que elas precisam seguir. Então, o treinamento ele tinha uma duração de 4 horas. Era totalmente incabível, né? Assim, não tinha condições, ainda mais a Manserve que terceiriza a mão de obra. Então, imagina a pessoa que chega para trabalhar no cliente e ela gasta as primeiras 4 horas num treinamento maçante. Então, a primeira coisa, vamos fazer um treinamento específico para o público operacional. Então, o que seria esse treinamento específico? Trazer as pessoas com uniforme, a pessoa lá em facilities, né, com uniforme da parte de limpeza, ali, manutenção, né, o carro da empresa com o logo da empresa, exemplos do dia a dia do que pode e o que não pode, né, que não é recomendado dentro da companhia. Então você saiu da teoria e veio para a prática. Exato. Pessoal, é assim que a gente vai seguir, é assim que é daqui para frente. Isso mesmo. Então, que legal. Para esse público, a gente encurtou um treinamento de 45 minutos, mais rápido, com as principais mensagens, e a pessoa já entra jogando, né? Porque a gente não pode perder tanto tempo assim, o pessoal precisa realmente entrar para a indústria ali, né, para a parte elétrica, dependendo do segmento, né, que é a nossa parte operacional. E o público administrativo, que tem o risco cibernético, que é o pessoal que usa o computador, nós fizemos também um treinamento específico para esse público. A gente contratou um de mercado, falando mais a linguagem desse público e colocando o logo Manserve, alguns exemplos da Manserve, específicos para o público administrativo, que a gente olha um pouco mais para esse risco financeiro, risco cibernético, né? Então, moldamos aí 2 treinamentos. Então, essa foi a minha primeira ação na companhia, né? E olhando para retorno. Então, eu descobri que existe um KINAI específico, né, da companhia, que a gente poderia reverter isso, né, em valor em créditos. Então, não, peraí, parou aqui, vem comigo. Essa minha é amiga, uma dica super interessante. Você está escutando isso, para você que é líder, para você que é dono do seu negócio, gestão, liderança, compliance, é com você mesmo que eu quero falar. Dica da Ana Paula, pega papel e caneta. Isso aí. Me conta isso aí, que isso é importante. Essa dica é incrível, porque foi uma das minhas estratégias assim que o CEO amou e o pessoal amou porque teve retorno. Eu consegui fazer 2 treinamentos, né? Então eu consegui trazer valor agregado, né? Eu e minha equipe, lógico, né? Tive muita ajuda, sou muito grata a eles, porque eles me ajudaram a desenvolver. E assim, basicamente, existe um KINAI específico de treinamento, principalmente para o segmento industrial, que você consegue reverter esse valor em créditos fiscais depois para a companhia. Então, a companhia deixa de pagar esse valor, né, mensalmente para o segmento industrial, né, para o SESI e SENAI, e lá no final do ano eu comprovo em notas fiscais de treinamento. Então, tem um KINAI específico de treinamento que você apresenta e basicamente você não precisa pagar esse imposto, ou você reverte em crédito, né? Tem as 2 opções. No nosso caso, nós revertemos e comprovamos que a gente deixou de pagar para poder aplicar e investir em treinamento, né? Porque esse é o propósito, Esse né? é o propósito. O que eu acho mais gostoso quando a gente senta aqui para fazer esse bate-papo, lógico que a gente tem aqui teorias, né? Você é muito inteligente, tem toda uma trajetória, mas essa prática, essa vivência é o que encurta caminho, né, Ana Paula? Isso mesmo. Essas dicas, né? A gente tem que trocar isso, né? Eu falo, se a gente conseguisse sentar com pessoas que pudessem encurtar o nosso caminho, trouxesse essa vivência, nossa, a gente teria muito mais resultado, viu, gente? Pensa nisso. Bastante mesmo. Ana Paula, deixa aqui para mim uma mensagem. Vai estar na plenária, já deixou aqui a mensagem inicial, mas eu quero que você deixe aqui um olhar específico para todo mundo que está nos assistindo, em relação ao seu tema. Eu acho que assim, sair do riscos e compliance de escritório, né? Sair da posição de trabalho ali, né, da mesa, e realmente ir para as operações, entender o negócio, entender as mudanças, né? Então, olhar para a tecnologia, eu acho que esse é o principal recado que eu quero deixar, né? A gente não ficar ali esperando a coisa acontecer, ir para cima mesmo, entender o que está acontecendo e voltar com tecnologia para melhorar. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa.
Onde que nós encontramos a Ana Paula? Rede social, deixa aqui pra gente. 2 redes sociais profissionais, que é o Mentoria e Guia de Negócios e o Hub Mulher, tá? Então, @Mentoria e Guia de Negócios e o @Hub Mulher. Eu também faço parte, né, desse coletivo feminino, ajudei a fundar. Uau. E sou muito grata e feliz por ter essa iniciativa da carreira feminina. Então, por favor, me sigam lá. Encerramos mais um episódio. Espero você daqui a pouquinho, porque vem mais um convidado.